Imagine-se caminhando pelas trilhas empoeiradas de Israel em direção ao tabernáculo, o lugar sagrado onde as promessas de Deus se encontravam com o povo. O sol mal começa a despontar no horizonte, mas já há movimentação. Ao longe, você pode ouvir o som suave do metal sendo batido. Não é música, mas o som dos utensílios sagrados sendo preparados, das responsabilidades que foram passadas por gerações e que estão nas mãos de homens simples, mas com uma missão divina. Na entrada do tabernáculo, o cheiro de incenso e o barulho das roupas de linho que os levitas vestem para servir fazem parte do cotidiano deles. Eles não são sacerdotes, mas são os responsáveis por tudo que envolve o cuidado com o sagrado. Não há glamour, não há multidões. O que existe é o trabalho silencioso de manter tudo em ordem, tudo em pureza. Entre o altar e a tenda de reunião, eles passam os dias servindo, preparando, limpando, mantendo os objetos sagrados de Deus com a reverência de quem sabe que não é apenas trabalho, é um serviço divino. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, a rotina dos levitas não é cercada de grandes celebrações. Não há aplausos, não há reconhecimento público. Eles são anônimos, invisíveis até para a maioria do povo. Não se espera deles que falem em alta voz, mas que façam o que precisa ser feito para que a casa de Deus continue operando, para que o povo tenha acesso ao sagrado. Na penumbra de seus afazeres, enquanto o povo se reunia nas festas e sacrifícios, os levitas continuavam suas tarefas. Suas mãos estavam imersas no cuidado de cada detalhe. E mesmo quando o sol se punha e o silêncio tomava conta das ruas de Jerusalém, eles ainda estavam ali, no lugar onde a presença de Deus se fazia viva, protegendo e cuidando das coisas que só os olhos de Deus podiam ver. Mas será que, ao longo da sua jornada, o povo reconhecia o peso do que aqueles homens faziam? Será que percebiam que em cada peça de ouro, em cada corda esticada, em cada incenso queimado, havia um esforço invisível que tornava o tabernáculo mais do que um lugar físico, mas um lugar de encontro com o próprio Senhor? E se você estivesse ali, nas sombras do tabernáculo, cumprindo sua missão com mãos calejadas, sem nunca ouvir um obrigado? Como seria viver com a certeza de que, mesmo sem glória, o seu trabalho tinha o poder de manter a presença de Deus entre o seu povo? Ouvindo o som do incenso queimando e vendo a luz suave do fim da tarde refletir nas paredes do tabernáculo, você se perguntaria: será que sou digno de servir em um lugar tão sagrado? Nas primeiras horas da manhã, o som de passos apressados ecoa nas ruas estreitas de Jerusalém. A cidade ainda dorme, mas não os levitas. Eles já estão a caminho do tabernáculo, com a mesma disciplina de todos os dias. Enquanto o povo comum ainda está sob o manto da noite, eles já se preparam para a jornada sagrada. Não há descanso, não há feriados. A dedicação à tarefa divina é incessante. Imagine o calor do deserto que começa a se espalhar, enquanto os levitas se posicionam ao redor do tabernáculo. Eles têm uma responsabilidade imensa e sabem disso. Cada movimento é calculado, cada gesto é uma reverência à presença de Deus. Eles não estão ali para serem notados, mas para fazerem com que a adoração de Israel continue sem interrupções. Os sacrifícios não podem ser adiados, o incenso não pode deixar de ser queimado. As oferendas devem ser cuidadas com precisão divina. Naquele espaço sagrado, o cheiro do incenso se mistura ao aroma do sacrifício, e o som das lâminas cortando os animais ecoa pelo ambiente, um ritual que há séculos sustenta a conexão entre o povo e seu Criador. E os levitas, com seus gestos automáticos, continuam a mover-se por entre os pilares de madeira, mantendo tudo em ordem. Não há festividades, apenas a rotina dos bastidores da vida religiosa. Mas em seus corações havia uma chama silenciosa.
Eles eram os guardiões do tabernáculo, os cuidadores do espaço sagrado, e isso era o suficiente para eles. Mesmo sem o reconhecimento do povo, eles sabiam que o que faziam mantinha a fé de uma nação viva. Cada ato era um reflexo do amor de Deus pelo seu povo, e ao servir nos bastidores, eles estavam dando forma à fé de Israel. Você, que agora caminha entre as colinas de Jerusalém, pode sentir o peso da dedicação que carregavam. Quantos sacrifícios, quantas orações e súplicas ecoaram no vazio das noites estreladas. Enquanto o povo de Israel descansava, sem saber da imensa carga que esses homens silenciosos carregavam para mantê-los em comunhão com Deus. Será que hoje, na nossa rotina, conseguimos reconhecer os momentos em que o trabalho silencioso e a fé de alguém sustentam nossa própria jornada espiritual? E se você estivesse entre os levitas, sem busca por reconhecimento, mas com o coração cheio de propósito, será que compreenderia que, mesmo na invisibilidade, o serviço a Deus tem um valor eterno? À medida que o sol se eleva no céu, o calor do deserto se intensifica. Dentro do tabernáculo, o som do vento batendo nas cortinas de linho se mistura com o ruído constante do trabalho dos levitas. Eles estão imersos em suas tarefas diárias, arrumando os utensílios sagrados, preparando os sacrifícios e cuidando dos detalhes que sustentam a adoração a Deus. Mas não há aplausos, nem olhares de reconhecimento. O trabalho é invisível. O sacrifício é silencioso. Dentro de cada levita, no fundo do coração, há uma pergunta que talvez nunca tenha sido dita em voz alta. Será que alguém realmente vê o que fazemos? Eles sabem que, ao contrário dos sacerdotes, não são os rostos que o povo reconhece. São apenas os servos, aqueles que mantêm a casa de Deus limpa, funcionando. Eles são a fundação do que outros, mais visíveis, irão construir. Mas a verdadeira grandeza de sua missão está no fato de que não esperam recompensa. O reconhecimento não é necessário, pois sabem que seu serviço é visto pelos olhos do céu. Pense agora nas vidas que, em silêncio, tocam as nossas. Quantos em nossa rotina realizam tarefas que parecem invisíveis aos olhos do mundo, mas que sustentam o funcionamento da nossa própria fé? Quantos líderes e trabalhadores em igrejas e comunidades cuidam da casa de Deus sem esperar nenhum tipo de fama ou gratidão? O trabalho deles talvez passe despercebido, mas é através dele que a presença de Deus se mantém viva. Esses levitas, com suas mãos calejadas e corações dedicados, são o reflexo de uma fé que não precisa ser visível para ser valiosa. Eles acreditam que a grandeza de Deus não está em quem é visto, mas em quem serve. Eles sabem que a missão deles é parte de algo muito maior, algo eterno. E você, em sua vida diária, como enxerga o serviço a Deus? Às vezes nos perguntamos, como os levitas, se alguém está vendo nossas boas ações, nossas orações silenciosas ou mesmo nossos sacrifícios pessoais. Mas será que a verdadeira questão é ser visto pelos outros? Ou será que é o fato de que Deus nos vê mesmo em nossa invisibilidade? Em cada ato de fé e serviço, mesmo sem reconhecimento humano, há uma conexão direta com o divino. O sacrifício silencioso, longe da vista do mundo, é o que mantém acesa a chama da fé. A fé de um levita não se mediu pela grandiosidade dos seus feitos, mas pela profundidade do seu coração ao servir no anonimato. Quantas vezes hoje somos chamados a servir sem esperar reconhecimento? E será que a nossa resposta é igual à dos levitas, servindo com devoção, mesmo sem que os olhos do mundo nos vejam? O sol começa a descer lentamente pelo horizonte, tingindo o céu de dourado e laranja. A rotina dos levitas no tabernáculo segue sua dança sagrada. Cada movimento, cada gesto é parte de um processo contínuo de consagração.
Eles sabem que estão lidando com coisas santas, com utensílios de ouro e prata que guardam a presença do Senhor. Tudo deve ser feito com pureza e devoção. A sua dedicação é uma oferta, um sacrifício silencioso que sustenta a relação entre Deus e o seu povo. Dentro do tabernáculo, a atmosfera é diferente. O aroma do incenso queimando e o som dos passos dos levitas ecoam nas paredes de pedra e madeira. Eles não estão apenas realizando uma tarefa, estão criando um espaço sagrado onde o céu se encontra com a terra. É ali, nesse ambiente de consagração, que o povo pode chegar diante de Deus. E, sem perceber, os levitas se tornam uma ponte entre o humano e o divino, entre o mundano e o sagrado. A dedicação do levita não é apenas no cumprimento de seu dever. A verdadeira consagração está na entrega do coração. Cada tarefa, por mais simples que seja, é feita com reverência. Não importa se estão lavando utensílios ou arrumando o altar, para eles cada ação é um reflexo de sua fé. Quando olham para o altar, veem mais do que um simples objeto. Veem um lugar onde a presença de Deus habita, onde o sacrifício é oferecido, onde a comunhão acontece. E se a sua vida fosse uma dessas tarefas diárias e silenciosas? Você se dedicaria com a mesma reverência e amor aos pequenos detalhes, sabendo que, ao cuidar dos pequenos momentos, você está oferecendo um serviço sagrado ao Senhor? Às vezes, o que vemos como rotina ou obrigação pode, na verdade, ser uma consagração, uma oferta de fé diante de Deus. A cada ato de dedicação e cuidado, estamos trazendo o sagrado para o nosso cotidiano, fazendo da nossa vida uma extensão do tabernáculo. Os levitas, com sua vida de serviço diário, mostraram que a verdadeira consagração não está nas grandes cerimônias, mas no trabalho silencioso e na entrega total a Deus. E em suas mãos, ao tocar os utensílios sagrados, ao limpar os altares e preparar os sacrifícios, havia uma verdade profunda. Eles estavam criando espaço para que Deus se manifestasse em meio ao povo. Você já parou para pensar nas pequenas coisas da sua vida que podem ser consagradas? E como os levitas, será que você pode encontrar o sagrado naquilo que parece simples ou invisível, dedicando-se com amor e reverência, sabendo que, em cada ato, há uma oportunidade de servir a Deus e aos outros? A noite cai lentamente sobre o deserto de Israel e o tabernáculo, com suas cortinas de linho e tecidos coloridos, começa a brilhar à luz das tochas. A tranquilidade toma conta do acampamento, mas no coração dos levitas, a missão continua. Mesmo que o povo se retire para suas tendas, eles permanecem no campo à sombra do tabernáculo, completando os últimos detalhes dos sacrifícios e mantendo os utensílios sagrados em perfeito estado. Eles sabem que o que fazem é essencial, mas silencioso. São invisíveis aos olhos da maioria, os heróis anônimos de uma história que poucos conhecem em sua totalidade. Seus corações estão em sintonia com a missão que Deus lhes confiou, e isso é suficiente. Para os levitas, a grandeza do serviço não está na visibilidade, mas na consagração do que é pequeno e simples. Eles sabem que, no reino de Deus, não há distinção entre o que é visto e o que é feito no silêncio. Deus os vê, e isso é tudo o que importa. Imagine o tempo e a energia dedicados a cada movimento. A rotina não é apenas uma série de tarefas, é um caminho de sacrifício e fidelidade. Em cada gesto, eles estão entregando uma parte de si mesmos. O fato de ninguém os ver não diminui a grandeza do serviço. Eles não são motivados pela fama, mas pela fidelidade ao chamado de Deus. Como você enxerga os momentos que parecem simples ou sem importância? Quantas vezes deixamos de valorizar as pequenas ações que, na verdade, são grandes diante de Deus? O que é simples para o mundo, muitas vezes é grandioso aos olhos do Criador. O serviço aos outros
Os cuidados com a casa, os pequenos gestos de amor e generosidade, tudo isso é parte de um serviço mais amplo e eterno. Os levitas nos ensinam uma lição importante. Não é o tamanho da tarefa que define o seu valor, mas a dedicação e a entrega com que a realizamos. O que parecia insignificante para o povo de Israel, longe das grandes festas e celebrações, era, na verdade, essencial para que o culto a Deus fosse possível. Eles mostraram que a verdadeira grandeza não vem da visibilidade, mas do coração disposto a servir, a fazer o que é necessário, mesmo no silêncio. Será que você consegue perceber a grandeza das suas ações cotidianas? E se, em cada momento de sua vida, você conseguisse enxergar o sagrado nas coisas simples e invisíveis, como os levitas fizeram, serviria de forma mais profunda, com o coração em paz, sabendo que cada ato de fidelidade a Deus tem uma eternidade de valor? O vento do deserto começa a soprar suavemente, levando as finas camadas de poeira que se acumulam no chão, enquanto a noite toma conta do acampamento. No tabernáculo, uma quietude sagrada se instala. Os levitas continuam sua jornada silenciosa, seus rostos iluminados pela luz tremeluzente das tochas. Suas mãos, calejadas e firmes, continuam a cumprir as ordens de Deus, como sempre fizeram, sem hesitação. O peso da obediência é grande, mas no coração deles há uma paz silenciosa, uma alegria que vem do simples fato de servir ao Senhor. Para os levitas, a obediência não é apenas uma tarefa, é uma forma de adoração. Eles não questionam, não buscam recompensas. Eles cumprem com alegria, mesmo sem ser vistos. Em sua vida simples, no suor e nas dificuldades, eles encontram o verdadeiro propósito. Servir a Deus não é apenas uma obrigação, mas a maior honra que alguém pode ter. E embora o povo os ignore, esses homens são os verdadeiros guardiões da fé, os alicerces sobre os quais a adoração se constrói. Eles não sabem que, nas gerações futuras, seus nomes não serão mencionados, mas isso não importa para eles. O que importa é que, em cada ato de obediência, eles mantêm viva a presença de Deus entre o seu povo. A alegria silenciosa de saber que estão cumprindo uma missão divina os sustenta. A verdadeira recompensa, para eles, não está na terra, mas no céu. Eles servem não para serem reconhecidos, mas para que o povo tenha acesso à santidade, para que a adoração continue a ser possível. Imagine a sensação de servir assim, sem o desejo de reconhecimento, mas com a certeza de que cada ação está alinhada com o propósito divino. Você também pode sentir o peso da obediência em sua própria vida. Quantas vezes, em seu caminho, você é chamado a obedecer, mesmo quando ninguém está olhando? Quantos momentos da sua vida são dedicados a fazer o certo, sem esperar aplausos ou recompensas? Será que a verdadeira alegria vem mesmo do reconhecimento público ou da simples obediência a algo maior? O exemplo dos levitas nos ensina que a verdadeira liberdade está em obedecer sem esperar nada em troca, em servir sem querer ser visto. Eles nos mostram que a maior recompensa não está na celebração, mas na paz silenciosa de fazer a vontade de Deus, mesmo nas menores tarefas. E assim, servindo no anonimato, eles se tornaram os maiores heróis do tabernáculo, mantendo acesa a chama da fé em cada gesto silencioso. Você já encontrou alegria na obediência silenciosa? Será que a verdadeira felicidade está no serviço, mesmo quando ninguém está olhando? Os levitas viveram essa verdade e nos mostram que, às vezes, a maior recompensa vem quando aceitamos servir sem esperar nada, além de cumprir o propósito divino. O céu começa a escurecer e as estrelas surgem lentamente, pontilhando a vastidão do deserto. Dentro do tabernáculo, a noite toma conta, mas a rotina dos levitas nunca desacelera. O incenso continua a subir,
Os utensílios continuam a ser cuidadosamente limpos e preparados enquanto o povo repousa em suas tendas. No silêncio da noite, os levitas sabem que o trabalho deles não é apenas uma tarefa física. É um reflexo da esperança que mantém a vida de Israel. Mesmo sem verem os frutos de seu esforço, eles sabem que a missão deles é essencial para a continuidade da fé. A vida de um levita é marcada por uma obediência silenciosa, mas também por uma grande esperança. Eles não têm visibilidade, mas carregam dentro de si a confiança de que cada ação que realizam tem um propósito eterno. Mesmo quando o mundo os ignora, quando as grandes festas acontecem e os sacerdotes são os protagonistas, os levitas permanecem firmes, confiantes de que estão cumprindo o chamado divino. Naquele ambiente silencioso, longe da agitação das celebrações, a esperança dos levitas não vem de aplausos ou reconhecimento, mas da certeza de que estão mantendo o lugar sagrado em condições para o encontro com o Altíssimo. Eles sabem que, mesmo em sua invisibilidade, são instrumentos do divino, e essa certeza os fortalece. A cada dia, eles renovam sua dedicação, como se o próprio Deus estivesse dizendo: "Eu te vejo. O que você faz é importante para mim." Agora, imagine-se em seu próprio caminho, com uma missão silenciosa, sem aplausos, sem reconhecimento. Como você se sentiria se soubesse que, mesmo no anonimato, o que você faz é importante para o reino de Deus? Quantas vezes na vida cotidiana nos vemos questionando nosso valor, buscando aprovação, esperando ver resultados imediatos? Mas será que a verdadeira esperança não está em entender que cada gesto de fidelidade, mesmo sem ser visto, tem um propósito eterno? Os levitas nos ensinam que a verdadeira esperança não vem da recompensa visível, mas da confiança em que Deus vê e honra o serviço, por mais simples que ele seja. A grandeza do serviço não está na celebração pública, mas na dedicação constante, no trabalho silencioso, que reflete o coração de quem serve com amor e fidelidade. Você já parou para refletir sobre o valor dos seus pequenos gestos, aqueles que talvez ninguém veja? E se, como os levitas, você começasse a servir com a esperança de que, em cada ação, está cumprindo o chamado de Deus, mesmo que ninguém perceba? Talvez seja justamente nesse silêncio, nessa fidelidade silenciosa, que a maior recompensa divina se encontra. A madrugada se aproxima e os sons da natureza começam a se calar. A vida nos arredores do tabernáculo se torna cada vez mais tranquila, mas dentro do espaço sagrado, os levitas continuam seu trabalho. Agora, já mais cansados, mas ainda imersos na missão que lhes foi confiada, eles não falham em sua responsabilidade. Cada detalhe é cuidado, cada tarefa, mesmo a mais simples, é realizada com uma precisão quase divina. Não há descanso, não há pausas no serviço, porque para eles, cada momento no tabernáculo é um sacrifício de adoração. A rotina dos levitas, como uma chama acesa que nunca se apaga, é um lembrete do que realmente significa servir. Eles não têm como ver o impacto direto de seu trabalho. Não há aplausos, nem reconhecimento do povo, mas a história deles vai além dos limites de sua vida. Através de sua obediência e dedicação, um legado silencioso é construído. Eles não sabem, mas seus filhos e os filhos de seus filhos ouvirão sobre o tabernáculo. Eles serão lembrados, não pelos nomes, mas pelo peso de sua missão. Seu trabalho, invisível aos olhos do mundo, se tornará parte do grande conto de Deus, parte da história de como o povo de Israel permaneceu em comunhão com o Altíssimo. Imagine agora a grandeza que há no serviço silencioso, no trabalho que não busca reconhecimento, mas que mesmo assim constrói um legado. Cada levita, com suas mãos calejadas e sua dedicação, está deixando uma marca no povo de Israel, uma marca que ultrapassa gerações. Mesmo em sua invisibilidade, ele está moldando a história do povo escolhido.
O trabalho deles, sem glamour, sem celebridades, é o que sustenta a aliança de Israel com Deus. Eles não sabem, mas estão deixando um legado que será lembrado por séculos. Essa ideia nos leva a refletir sobre o nosso próprio legado. O que estamos construindo, mesmo nas pequenas tarefas cotidianas? Às vezes, o que fazemos parece insignificante, mas, ao olhar mais profundamente, podemos ver como cada ação reflete algo maior, algo eterno. Como os levitas, talvez sejamos chamados a servir no anonimato, a construir algo que vai além de nossa vida, algo que terá um impacto nas gerações futuras, algo que será recordado e reverenciado, não por nós, mas por aquilo que representamos. Será que, como os levitas, podemos entender que, mesmo sem sermos vistos ou reconhecidos, estamos construindo um legado eterno? O serviço silencioso, as ações que não são valorizadas pela sociedade, podem ser a verdadeira medida da nossa devoção. Talvez seja justamente nesse anonimato, nesse cotidiano simples, que encontramos o chamado de Deus. E será que, ao refletirmos sobre isso, conseguimos ver o sagrado no que parece comum e sem importância? O legado dos levitas nos ensina que até os atos mais simples, quando feitos com amor e fidelidade, têm um impacto duradouro. Quem sabe o legado de cada um de nós, invisível para o mundo, não seja o que realmente define nossa jornada espiritual? A noite se estende profunda e silenciosa sobre o deserto. No tabernáculo, as últimas tarefas são cumpridas. Os levitas, exaustos, mas plenos, finalizam o que é necessário para mais um dia. Seus corpos estão cansados, mas seus corações, imersos em uma profunda paz, sabem que cumpriram sua missão com fidelidade. Eles não buscam glória, não buscam reconhecimento. A presença de Deus é a única recompensa que desejam. A verdade é que, ao longo de sua rotina silenciosa, o sagrado foi revelado. Em cada movimento, em cada gesto, eles tocaram o divino. Os levitas nunca foram os heróis da história, mas sem eles o tabernáculo não teria existido. Sem eles, o povo não teria acesso à santidade. Eles eram o alicerce sobre o qual a adoração acontecia. E sem que jamais soubessem, eles estavam tornando possível o maior dos encontros, o encontro de um povo comum com o Deus extraordinário. Agora, imagine-se diante do tabernáculo, observando todo o trabalho que eles fizeram. Em cada pedaço de pedra, em cada fio de linho, há um pedaço da fé, da devoção, da transformação silenciosa que acontece quando alguém se entrega ao serviço de Deus. Não importa que o mundo não os tenha reconhecido, Deus viu cada gesto, cada sacrifício. E no céu, há uma recompensa que ultrapassa a compreensão humana. Você já se perguntou onde estão os levitas em sua vida? Aqueles que servem no anonimato, aqueles que transformam o ordinário em sagrado, aqueles que, no silêncio de suas tarefas cotidianas, estão cumprindo um chamado divino. Talvez, como os levitas, você também esteja sendo chamado a servir no anonimato, a tocar o sagrado sem que ninguém veja. Mas como eles, você pode ter a certeza de que no céu, nada do que você faz é perdido. Será que você, ao olhar para a sua vida, consegue ver o sagrado nas pequenas tarefas do dia a dia? Você tem sido como os levitas, obedecendo a um chamado que vai além da visão humana? Cada ação que você realiza com fé, mesmo as mais simples, tem um propósito eterno. Como os levitas, você pode ser uma ponte entre o humano e o divino, trazendo o céu para a terra, não com grandes gestos, mas com pequenos atos de serviço. Agora, como uma última reflexão, se essa história tocou você, escreva nos comentários. Essa jornada despertou algo em mim. Compartilhe com alguém que precisa voltar a sentir Deus, mesmo no meio da rotina. E se inscreva, porque a saga divina ainda tem muito a revelar.
A história dos levitas, silenciosa e simples, é um convite para que, em nossos próprios caminhos, possamos encontrar o sagrado nas coisas mais simples. Para que, no anonimato e na obediência, possamos ser instrumentos de transformação divina, que a nossa vida, como a deles, seja um reflexo de uma fé profunda e silenciosa que toca o coração de Deus.